Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais! IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. No programa de hoje nós faremos um bloco com uma entrevista, né? Estamos trazendo aqui uma pessoa que vai falar sobre um projeto que era uma tradição no nosso Brasil e agora está aí retornando para que a gente possa dar oportunidades e também melhorar o nosso país. Bem, no segundo bloco faremos aí um debate, porque a gente está aqui realmente necessitando discutir sobre essa questão da pesquisa feita, onde as pessoas consideram a polícia realmente algo não confiável e a gente não pode deixar de debater sobre isso. Mas o nosso convidado do primeiro bloco é Sandro Limeira. Sandro é secretário executivo do Projeto Rondon. Para aqueles que têm um tempinho assim como eu, vão se recordar que o Projeto Rondon era o símbolo da nossa juventude, das pessoas que queriam desenvolver o Brasil, tanto na parte social como até politicamente. E a gente teve aí um intervalo e agora o Projeto Rondon está aí a todo vapor. Sandro, seja bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria que você já explicasse ao nosso telespectador o que é o Projeto Rondon. Fábio, eu agradeço a vocês essa oportunidade de explicar o que é o Projeto Rondon, porque para mim, hoje, o Projeto Rondon
é o maior projeto social que o Brasil já teve. Tá? Desde o início da implantação do Projeto Rondon, que surgiu em 1967, através de uma ideia de um professor sociólogo da antiga Universidade de Guanabara, e o militar, Coronel Mário Sérgio Pasquale. Né? Surgiu a ideia de quê? De fazer a integração dos universitários de um estado para o outro. E daí então surgiu essa integração, e é tanto que o lema do Projeto Rondon é integrar para não entregar. Né? Só que no governo de Sarney houve uma paralisação. O nosso presidente Sarney extinguiu completamente o Projeto Rondon. Né? Em 1990 foi que... O projeto não teve no Maranhão, não? Será que não foi por isso? Eu acredito que sim. Só em 1990 foi quando o Coronel Pasquale, apaixonado pelo Projeto Rondon, que foi um dos pioneiros, né, ele resolveu montar uma ONG, em 1990, com o nome Projeto Rondon, e houve essa iniciativa do Projeto Rondon. Não com apoio do governo federal, mas através da ONG que foi montada. Tá? Depois, em 2006, essa ONG se transformou num OCIP. Em 2005, a UNE, né, querendo reativar o Projeto Rondon, fez o pedido ao governo e reativou o Projeto Rondon, junto com o Ministério da Defesa. E como o Coronel Pasquale já tinha, né, registrado o nome Projeto Rondon, o Ministério da Defesa pediu a ele se poderia utilizar o nome Projeto Rondon. E ele cedeu ao Ministério da Defesa. Hoje nós trabalhamos com 2 projetos Rondon. O Projeto Rondon do Ministério da Defesa e a nossa OCIP, que é o Projeto Rondon, verdadeiramente funcionando em todos os estados. Funciona hoje da seguinte forma: todos os estados da Confederação Brasileira têm o núcleo do Projeto Rondon. Aqui existe a Associação dos Rondonistas, no qual hoje eu faço parte. Tá? O nosso presidente é o Manuel Augusto, e funciona da seguinte forma: o Projeto Rondon em cada estado faz, né, o trabalho dentro do próprio estado. Em vez de fazer integração de estado para estado, a gente faz integração dos municípios. Dos municípios, interessante. Tá? E é essa a ideia que nós estamos trazendo. Tá? No último dia 20, realizamos um seminário aqui para os universitários. Né? A ideia desse seminário é para que os universitários entendam o que é o Projeto Rondon. Porque 99% dos universitários não sabem o que é o Projeto Rondon. Tá? Então está aí a iniciativa, né, da gente crescer e colocar o Projeto Rondon para frente. Antes que eu passe aqui ao Leonardo, só uma dúvida. Quem pode participar e o que se faz no Projeto Rondon, essa pessoa que quer participar? Bom, na realidade é o seguinte, tá? Quem participa são os universitários, de toda a área. Tá? Desde o curso de administração até o curso de medicina. Toda a área participa do Projeto Rondon, certo? Quando nós realizamos uma ação, tá? Então existe as inscrições do universitário, principalmente dos universitários que estão no penúltimo período e no último período, tá? Que já estão, como é que se diz, para se formar, entendeu? E é justamente esse universitário que a convivência com a ação, tá, se torna essa ação como um estágio. Tá? Então, a gente faz um levantamento, por exemplo, agora já fiz contato com o prefeito de Maravilha, tá? E é um dos municípios carentes, com problemas de todas as áreas, todos os setores, e já estamos programando junto com eles para realizar uma ação agora no meio do ano, né, de 15 dias mais ou menos, lá no município de Maravilha. Tá? Então a ideia é justamente essa. Literalmente, que maravilha. Interessante, o Projeto Rondon é a base de colaboradores. Tá? Nós não temos verba para realizar nada. Através a logística, por exemplo, tá, para levar os universitários, vem tudo da prefeitura.
ela precisa de uma ação lá no município, então ela entra com transporte, alimentação e hospedagem. A contrapartida da prefeitura exatamente, é essa, né? Vocês exatamente. cedem aí o universitário, humano, né? Exatamente, a gente está disposto a ajudar e realizar dessa forma. Primeiro, saudar aqui o nosso convidado, deixar claro que eu, como mais jovem aqui do programa, estudei bastante, fui à nossa história para me informar melhor sobre o projeto, que eu já tinha conhecimento, mas não acompanhei assim como Esperão, não fiz parte em outras épocas, né? Mas não se preocupe, eu já tive a sua idade. O dia eu chego lá, se mantiver a saúde. Mas gostaria que explicasse como foi no passado que as pessoas atravessavam o país, né, para levar seus conhecimentos técnicos adquiridos nas universidades para regiões mais pobres. Nesse novo formato, até por questão financeira, acredito, é só dentro do mesmo estado, trocando municípios, que nós sabemos que mesmo no estado há muita diferença, questões sociais. Mas como era no passado, de onde saíam, para onde iam os estudantes e quais cursos assim se destacam mais? Olha, a primeira ação do Projeto Rondon foi em 1967 e aí denominaram como Ação Zero, né? Foi justamente através desse professor da universidade, o professor Wilson, junto com o coronel Pasquale, pegaram uma equipe de universitário, né? A FAB cedeu o avião, que era um Hércules, né? E a primeira ação foi justamente no Amazonas, em Roraima, né? Se eu não me engano. Isso ainda com receio de entregarmos a Amazônia aos estrangeiros, né? Exatamente. Então foram... Mas olha, isso não é porque eu sei pela idade, não. Eu consultei o nosso consultor Eduardo Lucena, que e a gente fica preocupado com isso, né? Porque lá fora estão ensinando que a Amazônia pertence aos Estados Unidos, né? E é uma coisa que a gente tem... Então, o que foi? Todos os universitários de todas as áreas, né, fizeram um mapeamento do estado de Rondônia, tá? Ficaram numa base militar, certo? Durante um mês. A parte de engenharia, a parte de medicina, e foi aí que foi um sucesso o Projeto Rondon. Daí, então, começou a se desenvolver esse trabalho. Eu me lembro uma vez, aliás, aconteceu comigo, eu estou aqui falando porque quem me salvou foi a equipe do Projeto Rondon. Alguns anos atrás, em 78, eu estava passando as férias em Minador do Negrão, né, e tinha uma equipe do Projeto Rondon no Rio Grande do Sul, fazendo esse trabalho aqui em Minador do Negrão. E eu tive uma crise de apendicite e foi eles que me socorreram. Para vocês verem a importância do Projeto Rondon, tá, nesse sentido. E daí, então, surgiu toda essa ideia. Nós, hoje, já queremos fazer isso dentro do próprio nosso estado aqui. Mas que interessante. Então, vocês procuram reviver essa situação, né, de uma integração hoje municipal, né, estadual, mas não há fins lucrativos, não é isso? Exatamente. É muito interessante, porque a gente aqui nesse programa prega muito isso, né? A necessidade que a gente tem de melhorar Alagoas. Aliás, não temos muita sorte aí com os nossos políticos, né? Então a gente precisa realmente de instituições como essa. Mais algum comentário, Leonardo? Sim, uma convocação, peço que faça aí uma convocação aos nossos universitários, aí, chame-os para dar essa contribuição para aqueles que mais precisam no nosso estado. Aliás, queria até agradecer esse espaço em relação aos universitários, porque o Projeto Rondon só existe por causa de vocês, universitários. Sem vocês, não existe Projeto Rondon. Então, vamos participar do Projeto Rondon, vamos dar um pouco da experiência que vocês adquiriram dentro da faculdade, levar para as comunidades vulneráveis e ajudar o nosso povo alagoano. Então eu vou começar só, Leonardo, fazendo uma convocação aqui ao pessoal da Estácio, né? A Estácio é uma instituição voltada para a formação profissional, ela tenta estreitar bastante os caminhos entre os bancos universitários e o mercado de trabalho, inclusive esse programa é fruto, né, de uma capacitação que fizemos lá, e a gente começa convocando aos colegas da Estácio e também as demais instituições de ensino, né? Só fazer referência, me parece que no governo do Fernando Henrique Cardoso, a então primeira-dama Ruth Cardoso também fez um projeto nesse molde, né? Foi parecido. Se inspirou no projeto Rondon. Exatamente. Inclusive, depois que eu estou há 6 meses que eu estou como secretário executivo do Projeto Rondon,
graças a Deus consegui fazer algumas parcerias dentro do próprio governo, né, com a ProERD, junto com a Coronel Valdenise, tá, que ela vai levar a discussão, debate para os universitários a respeito dessa luta contra a droga, tá, com o Coronel Dimas. Tá, a gente está organizando para levar ações nas bases comunitárias que a Polícia Militar faz, entendeu? Então, todo esse contato, essas ações, a gente está trabalhando em cima disso. Engraçado. Sandro, você bateu num ponto aqui muito interessante. A Coronel Valdenise já esteve aqui diversas vezes conosco. A gente sabe da preocupação dela, sabe desse trabalho maravilhoso que é o ProERD, né? Inclusive, nós vamos discutir nos próximos blocos sobre essa questão da corrupção das polícias, mas a gente esquece, né? Muitas vezes o cidadão esquece de que existe um lado muito positivo das instituições de força pública, e a Coronel Valdenise é um exemplo disso, né? Com a sua equipe, com toda uma estrutura. E a gente não pode deixar de valorizar isso também, né? Eu acredito que o Projeto Rondon também tem essa filosofia, mas só uma pergunta rápida. Como é que o universitário hoje pode participar, começar a participar? De que forma rapidamente ele faz isso e pode ajudar a sociedade? Olha, entrar em contato com o Projeto Rondon mesmo, através da gente, né? Eu posso até colocar à disposição o número do meu celular. Pronto, a gente vai pedir que coloque aqui embaixo do vídeo o número, tá certo? E aí quem quiser participar, faz isso. Pode entrar em contato comigo, que eu já dou as diretrizes, né, para que eles possam participar. Pode dizer que a beleza do projeto, o apoio nessa área social, que é tão necessário, principalmente aqui no estado de Alagoas, que os índices da educação, de saúde deixam a desejar, que o Grupo Farol abraçou o projeto, estamos aqui conversando em razão disso, e que pudermos apoiar a divulgação de eventos, certamente o faremos, não só enquanto programa Segurança em Debate, mas o Grupo Farol como um todo. Aliás, a TV Farol é a TV que é feita para você, você sabe, tem essa preocupação. Sempre que tem um projeto aqui, busca a parceria, busca fomentar e considere aqui o espaço do programa Segurança em Debate do Projeto Rondon, tá? Conte com a gente aqui, mande sempre aí as notícias, como divulgar, para que a gente possa também fomentar isso, porque apesar do TSE ter reduzido aí o número da nossa bancada, a gente sabe que a gente sofre muito com uns políticos aí que não são muito bons para a gente aqui. Mas eu gostaria que você comentasse na íntegra o que é o projeto e de que forma a gente pode cada dia mais ajudar. Bom, o Projeto Rondon é justamente isso, a questão social. Só o apoio que vocês estão dando aqui, a TV Farol, ao nosso projeto, gente, isso é de grande importância. Agradeço muito por isso. Mais uma vez, universitários, estamos aqui, vamos abraçar essa causa do Projeto Rondon para que a gente consiga, pelo menos, transformar um pouco o nosso estado de Alagoas. E eu pergunto, o empresário que queira dar uma contribuição, ajudar nesses projetos... Entre em contato conosco, tá? Inclusive, tem alguns empresários que já estão nos apoiando, não sei se eu posso citar o nome, com tá? certeza. O senhor Rafael, lá da Verdes Mares, tá? O Rafael Tenório? Exatamente, ele gosta da questão social, o nome dele é o menino lá da Casa Jardim, que inclusive foi rondonista, tá? A Sococo também está nos apoiando, sempre quando a gente precisa de alguma coisa, a Sococo está junto. Então, e os outros empresários que precisarem apoiar, que quiserem apoiar o Projeto Rondon, a gente está aqui agradecendo. Mais algum comentário? Só parabenizar pelo projeto, dizer que TV Farol, o programa Segurança em Debate, está à disposição para palestras ou o que for necessário para a gente ajudar aí nessa questão tão importante. Bem, a gente agradece mais uma vez a presença de Sandro Limeira, que é secretário executivo do Projeto Rondon. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas.
moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Voltamos ao nosso programa. A partir desse bloco aqui, a gente vai fazer um debate, eu e Leonardo, sobre uma recente pesquisa que foi feita em todo o Brasil, em que as polícias foram assim eleitas como uma instituição não confiável pela maioria da população. Infelizmente, aqui o nosso estado de origem, eu e Leonardo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi a campeã da corrupção do Brasil. E, segundo a pesquisa, 7,2% das pessoas afirmam que foram vítimas de extorsão ou obrigadas a pagar alguma propina. Eu confesso aos senhores que me sinto bastante incomodado. Eu faço sempre aqui, enfatizo sempre aqui no programa a importância de valorizar o bom profissional, aquele que atende bem, seja no policiamento ostensivo, seja na delegacia. Mas eu gostaria de ouvir você, Leonardo. Qual a sua opinião sobre essa pesquisa? Eu sei que a gente fica constrangido, a gente atua como pesquisador na área de segurança e a gente sabe da importância de uma boa polícia, de uma polícia bem remunerada, mas a gente está vendo aqui pela pesquisa que nem sempre isso é indicativo de um bom resultado. Esperon, eu achei muito interessante essa pesquisa, porque falarmos em corrupção nesse país é extremamente necessário, porque um dos principais males do Brasil é a corrupção. Corrupção que acontece em todas as áreas profissionais, né? No serviço público como um todo, vemos aí a política brasileira sem credibilidade nenhuma por conta da corrupção, desvios de recursos públicos, né? A corrupção que em determinados momentos não é levada tão a sério, né? Porque nós vemos o indivíduo que usa uma faca para roubar um relógio, a população vai lá, quer até agredi-lo, muitas vezes lincha aquele indivíduo, mas o outro que desvia recursos públicos num montante muito maior não é tão mal visto assim.
Agora, a corrupção, como bem falei, todos os níveis acontece. Agora, a área policial é muito mal vista. Sempre foi associada à questão do dinheiro, né? A questão do oferecimento do dinheiro para obter alguma vantagem. E nós percebemos que isso, eu gostaria de deixar claro desde já, Esperão, é uma via de mão dupla. O crime de corrupção, né, o Código Penal brasileiro prevê a corrupção ativa para aquele que dá o dinheiro para o profissional de segurança, ou o servidor público em si, que recebe o dinheiro e comete o crime de corrupção passiva. E aquele cidadão que dá o dinheiro é corrupção ativa. Os dois estão praticando o crime. Nós vamos comentar aqui no programa sobre a corrupção policial, mas desde já, e vou repetir isso algumas vezes, comete crime aquele que dá ou oferece o dinheiro e aquele que tem a promessa do recebimento e efetivamente recebe o dinheiro também comete. Então é triste que a polícia, que já tem diversas dificuldades para lidar, também tenha que enfrentar com essa questão da corrupção. Temos aqui números realmente fortes de todo o país e vamos falar um pouquinho a esse respeito. É interessante esse comentário seu, que me fez lembrar um trabalho nosso, que inclusive está no nosso site lá, www.segurançadebate.com, onde eu demonstrava a origem das polícias, Leonardo. E naquela época, né, na época da nossa colonização, as pessoas eram indicadas pelas autoridades lá para que se transformassem em polícia. Obviamente, naquele momento não havia concurso e não havia remuneração. Então o policial, desde aquele momento, ele já atuava da seguinte forma: ele era transformado num policial sem qualquer capacitação ou processo de seleção, e nos finais de semana, sexta-feira, ele ia àqueles armazéns, àqueles locais onde se vendiam alimentos, e lá impunha a sua vontade, tirava as mercadorias a seu critério. Então veja como é forte, né, já esse problema da nossa colonização, do surgimento da nossa polícia aqui no país, e como deve ser também difícil da gente solucionar isso. Como você disse, né, são esferas diversas, a gente tem problemas na área política, tem problemas na área do judiciário, que aliás eu fico muito triste quando eu vejo a gente ter aí um magistrado que não tem uma boa conduta, porque eu considero uma atividade muito forte, muito decisiva na vida do cidadão, né? Mas também não deixa de ser o policial. Eu concordo totalmente quando você fala dessa nossa questão cultural, né, o hábito do Brasil, dessas vantagens, vindo desde sempre, mas gosto de fazer uma observação, discordando um pouquinho, quando se fala da colonização portuguesa que nos levou a isso. Porque geralmente, quando surge essa colocação, eu faço um paralelo com a situação da Austrália. A Austrália também foi um país que recebeu, em determinados momentos, presos vindos da Grã-Bretanha. Aquele que não servia para ficar no Reino Unido era mandado para a Austrália. Imaginem, senhores, naquela época era o fim do mundo praticamente. E hoje a Austrália é um país desenvolvido, nem de perto tem índices de corrupção como temos aqui no Brasil. Então nós temos sim o lado cultural, desde sempre, essa questão do dinheiro, da propina, mas já havia tempo de mudarmos isso, avançarmos nessa questão. Agora a polícia, é bom abordarmos que ela, por estar muito próximo ali à criminalidade, né, às infrações, as propostas muitas vezes vêm e muitas vezes são feitas, né? Tem profissionais especializados nisso, em obter vantagens da população. Basta o cidadão saber que em determinados momentos, quando ele erra, ele vai ser punido, vai custar um certo dinheiro, mas é melhor do que ele estar alimentando toda uma indústria de corrupção. Um dos fatos que chama muita atenção nessa pesquisa, não pode ser esquecido, é o de que o Distrito Federal, onde temos as nossas polícias melhor remuneradas aqui no Brasil, foi uma das unidades federativas em que o índice de corrupção era mais elevado. Então, a questão muitas vezes que se fala aqui no Brasil, não, porque o policial ganha muito pouco, isso leva à corrupção. Eu concordo que os salários são baixos, tem que melhorar bastante. Agora, o salário por si só não vai evitar a corrupção. Tem uma questão de caráter, tem uma questão de reprimenda. Se o indivíduo sentir que tem um forte risco de perder o emprego, ele vai pensar várias vezes. Tem outro aspecto na pesquisa, talvez você queira falar um pouquinho mais acerca dele, é que a população tem a impressão que o corporativismo é muito grande no meio policial e não adianta nem denunciar, não adianta tentar levar adiante que nada vai acontecer. E não é bem assim. Se os elementos existirem, punições acontecem.
né? Claro que uma proteção entre colegas é normal, isso vai acontecer, mas institucionalmente não é tão forte assim não. Ao contrário, o policial que está ali na rua, se der espaço para alguma comprovação contra ele, muitas vezes ele vai ser excluído até para servir de exemplo. Agora, em níveis mais elevados, na própria polícia ou em outras instituições, aí já fica um pouco mais difícil. Agora, fazendo um comentário retroativo aqui ao que eu disse sobre a colonização, os policiais militares lá do Rio, da região serrana ali de Nova Friburgo, foram flagrados, inclusive, né, como eu disse lá, nas origens, que iam aos armazéns e pegavam alimentos, estavam trocando aí algumas benesses por frango, goiabada, queijo. É forte isso, né? E muito complicado. Mas eu, pela primeira vez, Leonardo, eu vou ficar feliz de saber que o nosso governador aqui do estado de Alagoas não assiste esse programa. Porque, olha, se já há uma dificuldade da gente ter uma política salarial, não é? Que eu sempre prego aqui que é importante, é um bom passo para que a gente tenha uma polícia melhor, imagina se ele souber dessa pesquisa, assistir o programa, a gente vê que nem sempre um bom salário significa uma polícia boa, uma polícia idônea, né? Mas eu gostei muito da afirmação do Coronel Dimas, quando ele disse que também é uma questão de falta de caráter, né? Eu acho isso realmente essencial. Se a gente não tem uma conduta realmente de origem, uma conduta de berço, pode ser o salário que for, né? Se assim não fosse, a gente não teria aí magistrados e outras personalidades mais influentes que às vezes fazem algumas coisas erradas. Você concorda com isso? Sim, eu só fico preocupado quando a gente usa a palavra berço, aí já vem aquela imagem logo, berço esplêndido, né? Aquele que tem condição financeira melhor, parece que não delinque, é o contrário. Delinque do mesmo jeito, porque o caráter independe de condição financeira. A gente sabe que de 100 pessoas, uma determinada quantidade geralmente vai ter problema no caráter. Para informar o governador ou outras pessoas que trabalham com ele que estejam assistindo, Alagoas ficou em 12º lugar dentre as 27 unidades federativas do Brasil. Ficamos aí mais ou menos no meio. Não estamos naquelas pesquisas que Alagoas lidera, geralmente o que é mais ruim. Alagoas ficou no meio do caminho. Tem que melhorar, os números ainda não estão agradáveis, mas também não é o líder. Tem que haver o foco, né, nas suas polícias, as corregedorias têm que ser fortalecidas e, paralelamente, tem que ser mostrado, incutido na cabeça do cidadão alagoano, que não é uma prática salutar também você corromper o policial, né? As pessoas, vivemos agora momentos de lei seca, né? Que é um momento que tem sido muito falado, as abordagens policiais estão maiores, agora em quantidade crescente. O indivíduo já, não, vou beber, mas qualquer coisa eu tento resolver lá. Então, o indivíduo que está praticando um crime vai praticar outro, muito mais grave. A corrupção ativa é um crime severo, a pena é alta. Então, não vale a pena. É melhor mudar o comportamento, entendeu? Agora, o policial que se deixa levar por essa situação, está arriscado. Você pega, passa por toda aquela situação constrangedora, os meios de comunicação não pensam duas vezes antes de divulgar, mostrar as imagens. Hoje estamos aí com o avanço da tecnologia, né? Muitas gravações, celulares, microcâmeras, câmeras de circuito interno de TV, podendo registrar determinados flagrantes que não serão nada salutares para o profissional, nem mesmo para a instituição que ele representa. As instituições policiais já são tão mal vistas no nosso país, imagine cada flagrante desse depreciando ainda os profissionais de bem. Você me fez lembrar, quando eu iniciava o curso de Direito, em 2002, o então professor, hoje desembargador, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, professor Tutimé Zairan, ele pedia aos alunos que se apresentassem. E nessa apresentação, um dos colegas afirmava que era policial, e aí uma gerente da Caixa se surpreendeu e citou a seguinte frase, disse, poxa, ele tem até boa aparência. Então, vejam como é forte, né, esse estigma sobre as polícias. Eu confesso que gosto de fazer um trabalho de reversão a isso, mas eu lhe faço uma pergunta, Leonardo, me ajude aqui a tentar esclarecer. Se a gente tem uma polícia bem remunerada, se a gente tem um profissional bem remunerado, você não acha que há uma preocupação um pouco maior se ele pensar em fazer algo errado, transgredir? Você, de certa forma, não acha um pouquinho importante que essa remuneração pode dificultar um pouco? Eu não estou dizendo que seja a solução final, mas, por exemplo, a gente teve aí uma nova visão da Polícia Federal depois que passou a ser bem remunerada. Outra coisa, até para esse deletério que você citou aí, que é o corruptor, né? Ele
pensa duas vezes, não pensa se sabe que aquele profissional ganha bem, é bem remunerado. Não é porque é tão comum a gente ver aí na área, em especial, infelizmente, na área de trânsito, não, eu resolvo isso com R$20, com R$30. Quer comentar sobre isso? Estou tão errado assim? Concordo plenamente com sua colocação. Um salário digno inibe até muitas propostas, né? Não vai permitir que o indivíduo, como você bem citou, vai oferecer goiabada, queijo, frango. Vem aquele exemplo do interior do estado, tanto eu como você tivemos a oportunidade de conhecer bem o interior alagoano e sabemos daqueles relatos de policiais indo para a feira, a famosa furada na feira, né? Até alimentos da feira são obtidos dessa forma, através da coação, né, ou extorsão, práticas desse tipo. Então, o indivíduo recebendo um salário maior, óbvio que ele vai colocar numa balança que passar por aquela situação não é interessante para ele nem para ninguém, porque ele pode colocar tudo a perder, né, a sua família que tem ali o sustento garantido vai deixar de ter por práticas ridículas até. Então você tendo, por isso que a gente sempre defende aqui no programa um salário num nível bem razoável, porque diante disso essas práticas vão ser minoradas indiscutivelmente. Não tem a menor dúvida disso. Agora, não vai extinguir a corrupção. Tolo de quem acredita que pode ser o melhor salário do mundo. Agora, quem tem esse caráter corrompido vai delinquir. Bem, diante do que vimos aqui, né, a nossa pesquisa, essa pesquisa que chegou aqui a gente, ela tem enfatizado a Polícia Militar, mas nem por isso deixou de alcançar também, né, a Polícia Civil. Os números informam aqui que, por exemplo, no estado do Pará, que se tornou o campeão, onde a Polícia Civil tem 2,7% de pessoas que foram entrevistadas e disseram que foram extorquidas também pelos policiais civis. Eu faria a você uma indagação. Se a gente tem uma estrutura melhor, se a gente tem uma estrutura... Por exemplo, o estado de Alagoas, um estado pequeno, vamos dizer que a gente tivesse uma boa política salarial, uma boa logística, né, todo um aparato aí de incentivo, de estímulo e de amparo ao policial. Você verifica que seria... muito mais difícil a gente ter esse número considerado elevado na corrupção, porque, por exemplo, o estado do Pará, tão imenso, tão maior do que Alagoas, eu sei que é muito mais complexo de se resolver, né? Um estado que tem fronteiras, e isso dificulta um pouco. Alagoas não seria um pouco mais fácil de gerir se a gente tivesse uma vontade política realmente de transformar, de ter uma segurança melhor? Esperança, sua pergunta é bem profunda, complexa. Eu vou até preferir deixar para o próximo bloco mais tempo da gente desenvolver. Agora quero aproveitar o tempo para falar da Polícia Civil, como você disse. A Polícia Militar tem a característica, né, o policiamento ostensivo, está na rua durante todo o tempo, está abordando mais, então obviamente está mais sujeita a situações dessa natureza, de proposta de corrupção, seja por parte do policial ou do cidadão. Mas a Polícia Civil também tem o poder de determinadas práticas, às vezes na rua e muitas vezes nos gabinetes, e surgem alguns fatos relacionados aí à corrupção. Então não tem ninguém aqui para dizer que não existe prática de corrupção também na Polícia Civil, como tem outras, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, em escala menor, a gente acredita, mas existem também todas as forças públicas, assim como o Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Saúde, Educação, nós vemos escândalos em todas essas áreas. Bem, a gente vai agora a um breve intervalo e volta já já. Lembrando a vocês que o New Hakata é a grife da culinária japonesa. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade.
segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais! IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado! Voltamos ao nosso programa, hoje debatendo aqui sobre essa recente pesquisa que foi feita com relação à corrupção que envolve as polícias, tanto militar, civil e as demais. Eu gostaria de pedir a você, Leonardo, eu comentei agora há pouco, né, fiz um questionamento e pediria que você comentasse sobre o fato de, se tivermos uma polícia bem remunerada, com uma boa logística, com um bom amparo ao policial, por exemplo, o estado de Alagoas, bem menor que o estado do Pará, que apareceu num ranking aí bem à frente, eu pergunto, a gente poderia dificultar um pouco mais essas tentações? Não há dúvida, Esperão. Uma valorização salarial melhora bastante. O próprio profissional pode se multiplicar trabalhando motivado, ele vai ocupar mais espaços, vai conseguir melhores resultados, isso é indiscutível. E pode tentar observar melhor aquele colega que tenta, que busca sujar o nome da instituição. Porque nenhum profissional quer estar numa profissão, numa área de atuação, em que seus colegas são mal vistos, mal analisados pela sociedade, que é um grande problema que a polícia brasileira enfrenta. E aqui em Alagoas não é diferente. Uma imagem muito ruim. Agora, o Corte realmente, como você disse, é um estado pequeno, que determinadas medidas, estudos, se fossem feitos, poderiam nos levar a condição bem melhor. É o que a gente sempre critica aqui no programa. Essa falta de projetos, de estudos, de análise das questões da segurança pública só nos levam a problemas. Né? A própria atuação da Corregedoria, que é o órgão das instituições policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, destinado a coibir essas práticas delitivas, não há uma descentralização. A Corregedoria é só aqui em Maceió. Então, para o cidadão já amedrontado, não confia nas polícias, sair do interior do estado para vir fazer uma denúncia aqui é muito difícil. Né? Então, pensar em descentralizar as instituições, as áreas que apuram essas infrações, as corregedorias, é um resultado. Então, a melhoria salarial, com fortalecimento das corregedorias, né? O bom corporativismo pode existir. Agora, para passar a mão na cabeça de crime, o criminoso só suja o nome da instituição. Ele não agrega nada. A população, como você já explicou, historicamente não vê o aparelho policial brasileiro como um órgão
que funcione, um órgão que traga resultado, que traga eficiência, com essas práticas de corrupção, então, Deus me livre, só nos trará mais problemas e vergonha. Me fez lembrar aqui uma coisa muito interessante. Nessa pesquisa, foi afirmado que o perfil das pessoas, Leonardo, que são vítimas de extorsão policial no país, aliás, 59% das pessoas, né, elas têm ensino médio. E um fato que me chamou a atenção aqui, que uma pessoa que seja pós-graduada, ela tem 9 vezes a mais de chance de ser acharcada por policiais. Por que você entende que isso pode ocorrer? Em alguém mais esclarecido, tem esse quantitativo maior de possibilidade de ser acharcado? Talvez porque nem acredite nessa possibilidade. Porque o foco, na verdade, dessa corrupção policial brasileira, né, nós temos que lembrar, eu falei en passant aqui no bloco anterior, em boa parte, você também já disse, é a questão do trânsito, né? É o indivíduo que está ali conduzindo seu carro. E nós sabemos que isso já é um divisor de águas. Quem está no carro está numa situação financeira um pouco melhor do que aquele outro que não tem. Então a corrupção policial já favorece, o indivíduo já cresce os olhos, popularmente falando, ao condutor do veículo. Então o trânsito é um foco que deveria ser dado aí pelas unidades policiais militares, é o combate da corrupção do trânsito, que já é algo quase que notório. Então o indivíduo que tem uma condição financeira melhor, está no seu carro, e deveria impedir essas práticas, até por ter um conhecimento, como você falou, um indivíduo pós-graduado, é o que muitas vezes acaba cedendo, por ter, recebi uma multa de R$127, eu prefiro dar 50 para o guarda. Então essa diferença, que não vai deixá-lo mais rico, nem mais pobre, mas compromete o seu caráter enquanto cidadão, né? Ele compromete na frente do seu filho. Muitas vezes seu filho, uma criança, um adolescente, está observando aquela sua prática. Então melhor do que falar para o filho é dar o exemplo, né? A gente sabe, e outra coisa, quando você muitas vezes paga uma multa dessa, o efeito é muito grande, né? Quando sai do seu bolso, aí a lembrança, toda vez que você vê um radarzinho ali, você reduz a velocidade, a sua conduta muda. Agora, por outro lado, quando você corrompe, você fica com aquela impressão que tudo pode fazer, porque vai encontrar outro guarda que será corrompido também e nada de mais grave lhe acontecerá. E um detalhe assim interessante no que estamos afirmando aqui é o seguinte: eu sempre enfatizo a importância da gente ver aí as blitz, sou assim um defensor veemente das operações de lei seca, mas eu fico muito zangado, fico muito chateado quando eu olho em determinados cruzamentos ou esquinas aí, aquelas blitz que só tem 2 policiais. Eu gostaria de enfatizar aqui que não tenho uma visão boa disso, gostaria de dizer aos colegas policiais, não façam isso, sinceramente. Você, quando faz uma blitz com 2 pessoas, além do risco que vocês estão correndo de perderem a vida, de serem, de receberem, né, uma contração aí do infrator que você não espera, porque muitas vezes você está com uma intenção aí desviada. Então eu peço, companheiro, colega, você que é policial, não faça blitz nessa situação. Você está colocando sua vida em risco, você não está passando à sociedade uma imagem boa. E a gente sabe que o resultado final não é bom. E até diante de uma pesquisa dessa, a gente precisa ter uma postura diferente. Concorda com isso, Leonardo? Concordo, Esperão. Esse cenário, essa blitz que você está desenhando aí, todos nós já conhecemos. São aqueles 2 policiais que geralmente estão escondidos, depois de uma curva, né, a viatura apagada. Não há nem a preocupação com a segurança deles. O risco para aquela atividade é tão grande que, se passar um infrator ali armado, pode alvejá-los, vai fugir, porque eles estão tão desprotegidos que a preocupação é abordar, e geralmente até os veículos que são abordados, você percebe que são muitos veículos de transporte, né, caminhões, combis, as motocicletas, que muitas vezes têm irregularidades também no capacete ou na documentação. Então isso daí, o próprio comando do batalhão de trânsito, ou o comando geral, por exemplo, da Polícia Militar, pode baixar algumas normas, proibindo determinadas abordagens nesse sentido. Uma coisa é você estar numa perseguição, aborda um veículo suspeito com 2 policiais e depois vai embora, mas você ficar parado nessa situação que eu desenhei agora há pouco, e por bastante tempo abordando só uma certa faixa de veículos antigos, né? Os veículos mais novos geralmente não são, até porque se você abordar muitos veículos novos aqui em Maceió, está arriscado de pegar alguém influente, né? Aquela frase, sabe com quem você está falando, eu vou ligar para alguém. Então é melhor alguns veículos intermediários, que tem mais chance do veículo estar
com a documentação atrasada. Então, o comando pode ter uma responsabilidade muito grande nisso, doutrinando, como já houve em outros estados brasileiros, proibindo esse tipo de blitz, com 2 profissionais, que não é bom nem para eles e muito menos para a sociedade. Bom, agora eu vou fazer uma paródia aqui com o nosso consultor Leonardo Assunção. Ele não é o prefeito Rui Palmeira, mas o cara é bom, realmente. Vamos pedir aí ao Coronel Dimas baixar uma portaria, aí, um decreto, para que a gente não tenha mais isso. Eu confesso que fico muito constrangido. Aliás, a nossa equipe técnica aqui tem visto também na área ali do Benedito Bentes, pessoal fazendo blitz, 2 policiais. Faz isso não, companheiro. Isso não é bom, nem para você e muito menos para a sociedade, né? Leonardo, uma coisa interessante aqui que eu percebi é o seguinte: na pesquisa também foi ratificado que quem ganha mais, por exemplo, na faixa salarial de 13.500, tem uma tendência maior a se submeter ou a oferecer essa propina e tentar corromper. Já aquele que ganha aí próximo ao salário mínimo tem mais dificuldade. É a questão mesmo do botar a mão no bolso, do ponto fraco do ser humano? Determinadas quantias, aí, R$50 porque ganha 13.500, faz pouca, nem faz falta. Agora, para o salário mínimo, faz muita falta. Então, ele muitas vezes não disponibiliza desse dinheiro ali em mãos para poder passar no momento de alguma abordagem. Já o outro faz achando que com isso está com uma conduta correta. Mas, como eu falei, dá um mau exemplo para a família, para si mesmo, depois analisando aquela conduta, e vai repetir naquela prática que pode levá-lo a um problema maior. Temos aí, como você disse, as blitz da lei seca, que não estão dando muito espaço para conversas, as pessoas estão sendo levadas até a delegacia, e o indivíduo que prossegue com essas práticas vai terminar sendo autuado em flagrante. Não é pior? A depender da situação, do horário, da dificuldade em pegar um valor para pagar a fiança, pode até permanecer algumas horas preso, numa situação desnecessária. Se o elemento estiver seguindo as leis, não teria que passar por isso. Não confie nessa questão de, eu resolvo, eu dou um dinheirinho, porque pode chegar um momento em que não tenham profissionais ali dados a essa prática, que efetivamente o multem, ou pior, se for uma infração criminal, o levem para a delegacia. Um outro detalhe que a pesquisa demonstra é que esse tipo de criminoso, esse que tenta corromper ou corrompe o policial, ele está aí na faixa etária de 25 a 34 anos. Você verifica que isso pode ser fruto ainda, por exemplo, de uma falta de documento, uma carteira de habilitação, ou talvez pela sua despreocupação, ser jovem, não está aí com os tributos do veículo pagos? Isso pode influenciar ou eu estou equivocado? Eu acho que ainda é o resquício ainda daquela tenra idade, né, que o indivíduo acha que pode tudo, que consegue resolver tudo, e com a maturidade chegando vai percebendo que não é assim, que você tem outras coisas a considerar, né, o seu nome, sua honra, que não vale a pena jogar o nome na lama ou arriscar-se em determinadas práticas aí muito complexas. Mas pela teoria do consultor Leonardo, o nosso consultor Eduardo Lucena jamais praticaria um erro desse, uma situação dessa, porque já é jurássico, né, pré-histórico, então estaria aí bem maduro para não cometer esse tipo de erro. Com relação o que a gente poderia fazer, o que o governo estadual poderia fazer para minimizar esse tipo de... Pode haver uma atuação do Estado para minimizar isso? Fora, por exemplo, o exemplo que você deu, o comando da Polícia Militar, o próprio comando da Polícia Civil, a gente tendo uma boa corregedoria, baixando aí algumas portarias que dificultem esse tipo de ação. Existe mais alguma ideia, né, que a gente poderia usar para estimular a mitigação disso? Já demos algumas ideias aqui no programa, né? A questão da melhoria salarial, fortalecimento das corregedorias, como você disse agora, determinação do comando clara no sentido de coibir essas práticas. Eu vou dar um exemplo. A lei seca, no Rio de Janeiro, por exemplo, não pegou pessoas famosas, né? Romário, Adriano, senador Aécio Neves, Mano Menezes, e essas pessoas efetivamente foram punidas, pessoas do meio jurídico. Se você organizar operações grandes e dispostas a efetivamente punir, seja quem for, né, evitar aquela coisa, vou ligar, vou pedir para A, ou para B ou para C me liberarem. Se as pessoas tiverem consciência que vão ser punidas, que não vai ter jeitinho, todo mundo entra nos eixos. Basta lembrar que o cinto de segurança há poucos anos ninguém usava. E as multas foram acontecendo. Hoje, pelo menos no banco da frente, todo mundo utiliza. Então, se a determinação for clara por parte do governo do Estado, e, no caso específico, os comandantes da Polícia Militar e Polícia Civil
no sentido de coibir mais, obviamente, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal também, que está nas estradas, atacar esses pontos, resultados virão a médio, longo prazo e às vezes até no curto prazo. Agora, tem que haver prioridade, o foco nessa questão do combate à corrupção. Parece às vezes que a gente está fechando os olhos para o problema, negando. Nesse episódio específico, o comandante da Polícia Militar, Coronel Dimas Cavalcante, deu entrevista admitindo o problema e dizendo que vai tomar medidas em relação a isso. Esperamos que efetivamente tome, que a sociedade só tenha a ganhar com isso. Muito bem lembrado aqui. O coronel teve uma atitude de honradez, vai fazer o possível para sucumbir a esse tipo de postura, né, mas não jogou a sujeira embaixo do tapete. Nós vamos agora, depois de ver o Leonardo aqui sintetizar as ideias que humildemente nós passamos a você aqui, para que o nosso Estado possa diminuir bastante esse tipo de procedimento, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Hoje eu tenho 2 acertos, o que não é nem muito comum aqui em nosso programa. O primeiro deles vai para a nova programação da TV Farol. Programas diversos, vários assuntos, estendendo o tempo de atuação e de cobertura de programas alagoanos, temas alagoanos aqui na nossa TV. E com esse crescimento, só a nossa população que tem a ganhar. Fico muito feliz. E o segundo acerto vai para a questão das nossas entrevistas com as lideranças sindicais aqui de Alagoas, diversas categorias profissionais. A repercussão foi muito boa, a população em geral gostou, os profissionais das áreas abordadas também. Ficou a ideia aí para, de repente, ter uma repetição numa outra oportunidade, porque foi muito agradável. Ficou esse segundo acerto. Já o erro, eu vou dedicar àquilo que falamos há pouco, as blitz com 2 profissionais apenas, com 2 policiais atuando de forma sorrateira, forma que gera muita desconfiança em todo mundo e leva a perigo os próprios policiais. Blitz tem que ser uma coisa organizada, com muitos profissionais posicionados estrategicamente para a segurança deles e da população. Bem, o meu acerto do alvo, eu vou também acompanhar aqui o nosso relator e vou dedicar a nova programação da TV Farol. Está priorizando aí programas locais, onde você conhece os problemas da cidade, as coisas boas também. Alagoas é feita também de muita coisa boa, então fica aí o meu acerto do alvo, a nova programação da TV Farol. O meu erro do alvo eu não vou poder deixar de dedicar ao desembargador lá que concedeu o salvo-conduto à prefeita de Piranhas. Desembargador, não tenho nada absolutamente contra o senhor, mas não entendi isso como uma boa ação. Infelizmente, pagamos o preço de tamanha violência por tantos desvios que temos aqui nos nossos municípios. Bem, a gente vai fazer aqui alguns rápidos agradecimentos. Eu quero agradecer à nossa equipe técnica aqui, o Elísio, o Felipe, ao nosso diretor, o Lípel. Também mandar um abraço ao nosso consultor Felipe Campos, que não pôde estar conosco hoje. Leonardo, alguns agradecimentos também? Exato, vai aqui para o Heidelberg Lira, telespectador assíduo, a Rosa Feijó, o Valdo Bolo, e também sempre para o Felipe Campos, que voltou a nos acompanhar, infelizmente não o fez hoje. Bem, agradecemos a você mais uma vez a audiência, a gente espera ter esclarecido, dado algumas sugestões aqui, aliás, gratuitamente. Essa consultoria o governo do estado não gasta conosco. Um forte abraço a todos e voltamos no próximo programa. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês.
Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado!